Aqui. Boa noite. Boa noite, queridos. Vamos adorar um pouquinho. Amém. Juntos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu só quero estar onde tu estás. Todo o tempo em tua presença. De longe eu não quero te adorar. Leva-me pra onde estás. Eu só quero estar onde tu estás. Orar contigo eternamente. Leva-me ao lugar onde tu estás. Senhor, eu quero estar, Senhor. Eu quero estar contigo, vivendo em tua presença, comendo em tua mesa, rodeado por tua glória, Senhor, em tua presença. É onde eu quero sempre estar. Eu só quero estar onde eu quero estar, Senhor. Eu só quero estar onde tu estás. Todo o tempo em tua presença. De longe eu quero te adorar. Leva-me pra onde estás. Eu só quero estar onde tu estás. Morar contigo eternamente. Leva-me ao lugar onde tu estás. Eu só quero estar, Senhor. Eu quero estar contigo, vivendo em tua presença, comendo em tua mesa, rodeado por tua glória, Senhor, em tua presença. É onde eu quero sempre estar. Eu só quero estar. Contigo eu quero estar, Senhor. Quero estar contigo. Quero estar contigo. Comendo em tua mesa, vivendo em tua presença, rodeado por tua glória, Senhor, em tua presença. É onde eu quero sempre estar. Eu só quero estar. Contigo eu quero estar, Senhor. Eu só quero estar. Contigo eu quero estar, Senhor. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou nos céus rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus.
jogar em teus olhos, vou jogar em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Quero olhar em teus olhos, me jogar em teus braços. Como criança me gira no ar. Este é o instante que eu espero, Esse é o momento que eu mais quero. a hora de te encontrar. Eu te amo, Eu te amo, eu te amo, ó Deus. Eu te amo, ó Senhor, força minha, porque tu és minha rocha e a minha cidadela, e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força e a minha salvação. Tu que fazes resplandecer a minha lâmpada, tu, Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus da minha salvação. Eu sei que vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus da minha salvação. Minha salvação. Eu te amo, ó Senhor, força minha, porque tu és minha rocha e a minha cidadela, e o meu libertador, meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força e a minha salvação. Tu que fazes resplandecer a minha lâmpada, tu, Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus da minha salvação. Pois eu sei que vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja, ó Deus, da minha salvação. Minha salvação.
salvação. Aleluia. Senhor, nós louvamos o Teu Aleluia. nome, porque o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa cidadela, esperança, nossa rocha. Aleluia. o Senhor é o nosso escudo, Aleluia. nosso socorro bem presente em Aleluia. qualquer tribulação. Aleluia. Louvamos o Teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. A gente tem um casal querido, precioso, muito amado. Vamos lá, deixa eu chamar aqui o Eric e a Priscila. Papai tá aqui, Mamãe também. a mãe também. Minha sogrinha querida. É que eu tô procurando. Vamos lá. Mandei o convite. Bela tá aí, no colo do pai. De lado não dá, que o Instagram não deixa. É triste, irmão. Mas é verdade. Se desmuta aqui no computador, por favor. Ai. Tem que colocar o brinquedinho, né? Pra distrair. Que gostosa, gente. Estão ouvindo? Perfeitamente. Tá dando eco ou não? Tá show. Tá dando Show. eco, gente? Deixa eu ver, perguntar pro pessoal. Eu tô ouvindo bem. Tem O gente Billy que tá pedindo pra você cantar uma música que você fez pra ele. Essa aqui até eu quero Aí ouvir. trabalho. Eu amo tanto ele que essa música vai levar uns anos para eu fazer. É, né? Ah, tu não fez ainda? Ou então, era melhor dizer que era exclusiva, só pra ele, né? Que legal, que legal. Não tá dando eco, né, gente? Então tá tranquilo. Então vamos lá. Crianças, todos saiam na internet, por favor. Estão vendo a gente aí? Mas aquela imagem que eles estão vendo? Vocês estão vendo a imagem do celular ou a imagem Do celular. Eu tô vendo você. A gente tá vendo vocês nas duas, porque tá um aqui em cima do outro. Se eu apoiar aqui, acho que não vai. Acho que soltou o fone, hein? Do computador. Não, você mutou. Sem querer, querendo. Pronto, eu seguro aqui, tá bom. Vai. Vai segurar uma hora? Pois é. Apoia ali, mano. Apoia na tela do computador. Apoia na tela do computador. Também atrapalhar. Calma. Faz parte, gente. Aqui todo mundo que tem filho. Ih, fala Pronto, pronto. Tá, filha, não mexe lá agora. Ele já Tá o sabe. fone aqui. Não. Ao contrário. Quem sabe faz ao vivo. Família muito tecnológica. Não, gente. É porque quem sabe faz ao vivo. E a gente certamente Não sabe. né, deu todas as provas que a gente não sabe. Então, E a gente tá com. A gente tem 2 filhinhos, né? Como podem ver. Eric e Priscila, fala aí. Quem são vocês? E aí, quer começar? Não. Nós somos um casal apaixonado por Jesus, em primeiro lugar. Amamos Jesus já há bastante tempo, a nossa história é longa. Temos 35 anos, são 2 dias de diferença, a idade entre Que legal. mais velha, claro, né? A gente se conheceu com 21 anos e foi lá num retiro de jovem, né? Na Bahia, que a gente encontrava lá com os irmãos. E ficamos amigos, ficamos noivos, casamos, viramos pais. E Glória a Deus. Completamos 10 anos de casado. Semana passada. Eu curti no Facebook. Tudo bem. 10 Mas como é anos de que foi casado. essa história até um chegar primeiro? Como é que foi esse novo nascimento de vocês, né? E como é que depois foi a história de um chegar no outro? Como é que foi essa história, né? A gente quer saber tudo. Detalhes. Tudo, Estamos detalhes. muito curiosos. Mas, exatamente, estamos curiosos. A gente, eu cresci no meio cristão. Meus pais sempre me ensinaram histórias da Bíblia para eu aprender desde cedo, memorizar versículo. Mas eu sempre falo que isso salva a maldade do homem, né? Eu não percebia a minha maldade, porque eu era o menino comportado. Certinho. Não era tão quietinho não, mas eu era comportado, obedecia, mas eu era mau, eu era egoísta. Eu pouco tempo na escola, por ser popular e tudo mais, e querer chamar atenção, eu fazia as coisas erradas.
E eu lembro, marcou muito a minha conversão, eu era novo, graças a Deus, porque eu creio que se Deus não tivesse me alcançado aí tão novo, eu podia dar um estrago feio aqui na minha vida. Mas eu lembro de uma vez que meu pai estava pregando e ele falou uma frase que me marcou, que ele perguntou o que você faria numa situação hipotética, não existe céu ou não existe inferno, você continuaria amando e servindo a Deus, né? Ou você ia largar tudo? Então, aquilo me marcou, porque naquele momento eu percebi que a minha resposta era que eu só servia a Deus, entre aspas, né? Porque eu tinha medo de ir para o inferno e porque eu sabia que Deus podia me dar uma salvação. E aí eu falei, então eu sou egoísta, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu só penso em mim, né? Pois é, eu só penso em mim. Imagina que tipo de amigo que você tem que só pensa naquilo que você pode oferecer. Esse era eu. E agindo assim com Deus, eu sabia que Deus era bom, eu sabia que Ele existia. Então, naquele dia, eu tomei a decisão de que eu falei, não, eu vou conhecer Jesus. Você tinha quantos anos quando seu pai te fez essa pergunta? Curiosidade mesmo. Eu tinha 10, fazia um mês que eu ia fazer 11 anos. Eu lembro que foi no dia 10 de março que eu me batizei, era um mês antes de eu fazer 11 anos. Então foi 10 para quase 11. E aquilo me marcou porque eu pensei, eu descobri que eu era egoísta, eu descobri que eu era interesseiro, e eu descobri que eu precisava de Jesus. Eu queria conhecer Jesus, saber quem Ele era, aquele Deus que tinha transformado a vida da minha família. E é ali que eu tomei a decisão. Desde então foi um caminhar com Deus, uma descoberta. E nessa vida de descobrir a Deus, de conhecer a Jesus, eu também ia me conhecendo, eu ia me esvaziando, ia vendo a minha maldade cada vez mais. Então foi um processo que Deus foi tirando tudo que era Eric para colocar a vida e o caráter dele. E qualquer virtude que hoje existe, eu sei que foi ele que colocou. Amém. Então, em resumo, a minha história com Deus foi essa. Assim que eu conheci a Jesus de fato, eu tive encontro com Ele. Agora a Pri vai contar dela. Tá. Eu não nasci no lar cristão. Meus pais ainda não são convertidos. Ninguém na minha família é convertida. Só você. Só eu. E por enquanto. E eu tinha 17 anos, estava fazendo um cursinho para vestibular para medicina, né? E aí eu fiz uma amiga lá. Teve o lado dela um dia e ela me amou. E ela era convertida. E ela começou a falar de Jesus para mim, me apresentou os irmãos, me apresentou a igreja. Eu não tinha uma história triste para contar, vim de uma família, graças a Deus, muito certinha, tinha tudo, uma família certinha, tinha tudo que eu precisava. Sei lá, uma família que me amou, que cuidou de mim, não tinha nenhuma história triste, mas eu tinha um vazio muito grande no meu coração. Tinha um vazio mesmo, nada preenchia. E graças a Deus eu conheci o Senhor bem novinha também. E aí eu comecei a caminhar com os irmãos, né? E foi a misericórdia de Deus que me alcançou mesmo. Amém. E pôde realmente me permitir escrever uma história desde novinha com o Senhor. Amém. Eu fui amada no corpo de Cristo como filha. Eu sempre honro aqueles que me amaram, que cuidaram de mim. Aleluia. Tive padrão, tive quem copiar. Eu fui muito amada. Eu amo aquele versículo que Deus faz solitário habitar em família. Aleluia. Amém. Eu era solitária, né? Mas assim, eu era solitária porque eu não tinha padrão nenhum, né? Tudo que eu aprendi, tudo que eu sou hoje, eu devo à igreja. Aleluia. E sou muito grata à igreja de Porto Alegre, que me amou, que cuidou de mim, né? Eu me converti com 17, casei com 25. Então, o tempo todo eu fiquei lá. Muita coisa deu para ser feita, né? Nesses 8 anos, né? Muita coisa foi gerada. Foi precioso. Eu sou muito grata à igreja lá, os meus pastores de lá que me amaram e cuidaram. E aí, também no processo de santificação, dia a dia, crescendo, aprendendo. Pri, as pessoas escutam isso, né? Processo de santificação. O que é esse processo de santificação? A gente vira santo? Olha, a gente, na verdade, vira santo quando a gente entrega a nossa vida a Cristo. O milagre de Deus está feito no batismo, e aí a gente começa a santificação da nossa alma, né?
E aí a gente começa a ficar parecido com Jesus. O processo de santificação nada mais é do que a cada dia ficar mais parecido com Jesus, né? Amém. A gente vai abrindo, isso que o Eric falou, né? Vai abrindo mão do nosso eu para encher de Cristo. Aí é facinho, né? Só abrir mão do eu, então, pô. Só isso. Não, aí é a cruz. Ela pergunta pra ela que ela tá com vergonha. Então, assim, eu tô tentando. Não, mas é o grande... Quem gosta de pregar aqui é ele, sou eu. Ele também é pregador. Esse processo de santificação, até eu estava conversando esses dias com um rapaz aqui em casa, tentando explicar para ele isso, que às vezes pode ser difícil, né? Quando você fala, como é que você vai definir o que é santo? Né? Então, para você entender o que é santificação, você tem que entender o que é santo. Com certeza. A gente fala muito que Deus é santo, Deus é santo. E eu ficava sempre meditando isso, mas o que exatamente significa Deus ser santo? Por que eu falo tanto que Deus é santo? E eu comecei a tentar fazer uma analogia para tentar entender, como se fosse, da mesma maneira que eu tenho um DNA que determina a cor da minha pele, o meu tipo de cabelo, a cor dos meus olhos, Deus, ele é santo. E por ele ser santo, e de uma maneira, ele é santo na sua essência. E ele é justo, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é fiel, ele é compassivo, todas as virtudes que Deus tem Nele. Aleluia. estão concentradas ali em Deus, e porque ele é santo. Então, eu acho interessante que logo no início na Bíblia, quando Deus ele termina a criação dele, primeiro ao sexto dia, ele está criando todas as coisas, quando chega no sétimo dia, e ele olha a criação e vê tudo perfeito, ele vê tudo maravilhoso, ele não vê um defeito, e aí ele descansa, ele santifica. A primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia, né? Em Gênesis 2, logo no iníciozinho, fala que ele santificou o sétimo dia. Aleluia. Está associado a essa perfeição de Deus, o fato dele ser tão virtuoso, dele ter todas essas virtudes. Amém. Quando ele criou o homem, ele colocou esse DNA, vamos dizer assim, no homem e na mulher. Ele foi lá, eu sou santo, e eu estou colocando esse DNA em vocês, para que vocês também sejam santos. Então, toda a pureza, toda a virtude que Deus tinha, ele colocou no homem. Ele colocou na mulher, para que eles vivessem eternamente de uma maneira plena e perfeita. Agora, quando o homem e a mulher foram seduzidos para que vivessem uma vida independente e pecaram, né? O pecado deles, na verdade, foi seguir um caminho que não, enfim, eu não quero mais andar com Deus, eu quero andar agora seguindo as minhas próprias vontades. Amém. E aí o homem rompeu com Deus, rompeu com esse vínculo, deu essa característica. E só quando Jesus veio e morreu na cruz e pelos nossos pecados, ele falou tudo isso, e hoje ele nos dá essa nova vida. A Bíblia fala que quando nós somos batizados em Cristo, nós somos revestidos dele. Nós recebemos o Espírito Santo. Então, Amém. Pelo batismo, nós somos justificados. E tornados santos. Amém. Então, esse processo de santificação nada mais é do que você ser liberto dessa carne, dessa escravidão de pecado. Amém. Né, onde Deus está sempre trabalhando em nossas vidas, aperfeiçoando o nosso caráter. Foi nos dado o Espírito Santo de maneira gratuita, eu não fiz nada para merecer. Não sou bom, né, não fiz nada de bom para merecer isso. Pelo contrário, eu recebi isso no dia que eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu era o egoísta, interesseiro, e me clamei lá, Senhor, tem misericórdia de mim. Amém. Recebi o Espírito Santo dele. Fui batizado e recebi o Espírito Santo de graça. Essa é a virtude de Deus. Então, ele vai me transformando nesse ser santo, com essa virtude, com esse DNA dele. Amém. Um milagre. Essa é a santificação que a gente tem vivido e com uma alegria, né? Porque a gente abre mão do nosso querer, da nossa vida, mas o que a gente ganha é muito melhor. Nem se compara. Ô, Eric, eu não quero ser chato, não, mas eu queria... Você consegue ser mais tátil com isso que você está falando? Porque a gente está, por enquanto, no conceitual. Por que a gente está falando isso? Porque tem muita gente que está entrando que não entende do que a gente está falando. Então, exato. A gente gosta de ser bem... Sim. A gente é meio aluno, assim, de ficar perguntando. Não é só contigo, não, tá? Claro. Não, o prático, assim, né? Eu posso dar exemplo da minha vida, ele pode falar também. Um exemplo que eu gosto de dar na minha vida, por exemplo, é a questão da ira. Eu sou uma pessoa muito explosiva. Eu brigava na escola,
eu não aceitava desaforo, eu tinha que tirar vantagem, eu tinha que ganhar e tudo. Então era muito fácil eu arrumar confusão e briga. E isso não condiz com o caráter de Cristo. Amém. E Deus ele começou a transformar esse caráter para que eu fosse uma pessoa mansa. E eu lembro de uma vez na faculdade que eu estava falando de Jesus com um colega, e quando eu contei isso, ele olhou para mim: você brigava? Você é um cara tranquilão, você não faz mal para ninguém, não sei o quê. Ficou falando assim, eu falei: isso é obra de Cristo na minha vida. Amém. Então, você pega um defeito seu, algo que fala, pô, isso aqui não tem nada de Jesus. Não condiz, E o Espírito Santo em mim transforma o meu e faz com que a minha personalidade não é mais o Eric, eu não sou iracundo e tudo mais, eu sou discípulo de Jesus, estou sendo transformado por ele. Amém. Amém. Era isso mesmo que a gente queria, era aí que a gente queria chegar. Eric. Oi, estou aqui. É muita criança. Sabe, relaxa. Eu nunca, eu tive muita dificuldade em chegar no ponto em que eu admiti que eu era mentiroso. Eu não era mentiroso, eu aumentava as coisas, eu esticava, eu fermentava. Daí para eu chegar em admitir que eu era mentiroso, a gente precisa de um milagre de Deus. Ela ligava para mim, tá onde? Já estou na Presidente Vargas, eu estava dentro do escritório, ficava perto da Presidente Vargas, mas eu não estava na Presidente Vargas. Era mentira. Não tinha nem saído ainda. Mentira tem pai, né? Exatamente. Então, até eu chegar no ponto de eu reconhecer que eu era mentiroso, é uma obra do Espírito. É uma obra de Deus na nossa vida, né? E a gente só se arrepende quando a gente se percebe errado. Porque as pessoas têm muito assim, a necessidade. Eu não sei se já ouviu isso, provavelmente. Porque quando eu melhorar, eu vou para Deus, assim, porque hoje eu não estou pronto. Não tô pronto. Como se fosse uma obra da gente, né? Exato. E não é. Se a gente conseguisse fazer isso, né? E a gente não é capaz de fazer isso. Não existe a mínima esperança em nós mesmos. Amém. Por isso, quando a gente pede testemunho, a gente fala assim: quem era a Priscila e quem é a Priscila hoje? Quais foram as coisas que a Priscila abandonou, né? Quais foram as coisas que o Érico abandonou? Essa mulher passou anos me exortando de algumas coisas que ela queria que eu mudasse e não adiantava nada. Aí dia... chorando, manipulando, fazendo chantagem. Ela era mais nova, tá? Isso tem pelo menos 20 anos, 21 anos. Pois é, aí um dia para um irmão aqui em casa, o Azar, por exemplo, que tocou muito na nossa vida, né? Ficava com tanta raiva de ele chegava assim, varão, isso está errado, você precisa mudar. E eu arrependia, quebrantava, pedia perdão. Ela ficava até com raiva. Você que eu tô falando isso há um tempão. Você não me escuta. Fala a mesma coisa que eu tô falando, você ouve. Foi a obra do Espírito Santo. Mas é a igreja, né? Mas é a vida da igreja tocando na gente. Porque ninguém é igreja social. Ninguém é igreja social. E como é que foi esse encontro? Fala. Não, pode falar, pode perguntar. Eu perguntar como é que foi esse encontro de vocês dois? Como é que foi isso? No retiro. Vamos ver a parte dela primeiro? Eu falo muito, deixa ela contar, porque eu falo muito, senão... E eu gosto que ele fale bastante, então não tem problema nenhum. Aqui em casa é o contrário, ele que fala e eu que escuto. Olha, tô encontrando muita casa assim, tá? Você não fica achando ainda não, viu? Ó. Ele que fala. Não, eu converso, mas ele gosta de contar tudo. Eu gosto de ouvir. Bom, então eu conheci o Eric pela primeira vez na vida. A gente estava nesse retiro, e aí ele passou assim longe. Oh, que menino mais lindo! Aí eu tava com essa menina que tinha pregado pra mim. Aí. Qual o nome dela? A Vavá, Vanessa. Legal. Aí. Bom, aí, corta a cena, passaram-se muitos anos, passaram-se 2 anos, na verdade. Ui! E aí aí a gente tinha um amigo em comum, que muitos conhecem, e aí ele estava morando no Sul e era meu amigo, e aí ele veio morar aqui no Rio, e casualmente caiu na casa do Eric para relacionar lá, para andar com a igreja lá. E aí ele era meu amigo do Eric, aí ele tinha um amigo em comum. Aí ele chegou pro Eric e falou: você combina muito com a Pri. E o Eric lembrava de já ter me visto alguma vez na vida lá nesse retiro. Aí o Eric, legal, tá, vou adicionar ela no MSN. Aí, então, dessa época, MSN. MSN, né? A gente é velho. A gente nem tinha MSN, tá? Eu não tinha MSN. Então, Aí eu sei que... Aí um dia eu tava dormindo na casa da Bárbara, da Bá.
E aí, entrei no MSN e aí, o Eric me adicionou. Era da época que a gente se conversava, todos os jovens do Brasil assim, né? Tinha aquela lista de amigos, coisas antigas. Aí a gente começou a conversar. E aí naquele ano, sei lá que mês era isso, mas aí no final do ano ia ter um casamento de uma menina de Porto Alegre com o menino de Salvador com o menino de Porto Alegre, a gente ia todo mundo. Foi a Paulinha e o Dress. A Paulinha e o Dress. Aí a gente, então a gente vai se ver lá e tal. Aí a gente começou a conversar. Aí nesse casamento que a gente foi, desses amigos em comum, foi uma galera de Porto Alegre, porque o menino era de lá. E aí a gente conversou assim no casamento. E aí ele veio conversar comigo e tal. Aí foi, a gente começou a desenvolver uma amizade. E quer falar, complementar alguma coisa? Não, aí no casamento que a gente conversou bastante, que a gente foi ficando mais amigo. A gente conheceu mesmo. E a gente, enfim, a gente tinha 21, acho que a gente tinha 21 para 22, a gente tinha 21 anos. 17. E a gente ficou... 2006, 7. Foi no início de janeiro de 2007. Então, a gente tinha 21 anos. Aí a gente foi ficando muito, muito amigo, a amizade estava fluindo muito bem, mas demorou para chegar num compromisso. E eu lembro que uma vez eu cheguei para Porto Alegre, tinha um outro amigo em comum, né, um amigão, o Samuel, hoje está na Suécia, e eu ia lá e ficava na casa do Samuel. Eu conhecia bem a Priscila também. Aí o Samuel chegou para mim e falou: Eric, eu acho que você tinha que dar uma bandeira, né? Mas como assim? Não, você fica vindo aqui. Né? Ele só me enrolava, resumindo isso. Tava me enrolando. E você não fala nada, o Samuel já sabia. Aí eu falei: então tá, tem que dar bandeira, então. Vamos. Então, como é que eu faço assim? Ele: não, mas eu tenho que falar, tem que pedir ela em casamento? Não. É só mostrar que você tem interesse, vai com calma. Não, tá bom. Aí eu cheguei para ela e falei: vamos passear aí, vamos dar uma volta lá no shopping e tal. Vamos almoçar. Aí tinha um restaurante legalzinho no shopping, mas estava em reforma. Aí, esse restaurante aqui eu gosto, mas está fechado. Vamos aqui mesmo. Aí tem um lugar lá que chama Petisqueira, que é tipo um McDonald's, assim, lá gaúcho, né? No Girafas, que é prato feito. É um lugar bem simples, assim. Aí sentamos lá e falei: como é que eu vou dar a bandeira, né? Aí eu sentei com ela lá, naquele lugar bem simplão, assim, e a gente está conversando. Aí eu comecei a falar: não, Pri, é muito especial, eu gosto de você, tenho carinho por você, eu gosto de estar contigo, aquela coisa meio vaga, né? Só que acho que nem eu nem ela somos assim, muito vago. Aí chegou uma hora que ela falou: não, eu também gosto dessa amizade, eu acho que se chegar a gente ficar, mesmo que isso não aconteça nada lá na frente, eu sei que eu tenho um amigo, você. Foi mais ou menos isso que ela falou. Quando ela falou isso, eu falei: não, preste atenção, vamos chegar lá na frente, não é isso, eu vou casar contigo, a gente vai casar. Nunca tinha falado nada pra mim. Nunca tinha falado. Essa foi a declaração dele. Na petisqueira. Aí a gente fica rindo porque não foi planejado, então não teve aquele pedido romântico, aquele jantar romântico, aquele... Tudo bem. Chegar lá no petisqueira, assim: não, eu vou casar com você, eu quero casar contigo, não ter família, né? Não vai ter lá, daqui a sei lá quantos meses, vão ficar só amigos. Não é isso. Aí ela ficou meio chocada, surpresa, assim, não esperava. Sim, pra quem tava enrolando há um ano, né? Um ano? Um dia depois a gente conta os detalhes para vocês. E faltou essa aula de discipulado, minha filha. Por isso que Aí, mas foi assim. Aí ali a gente ficou, né, ela também tinha interesse, o interesse era mútuo. A gente conversou com discipuladores para formalizar. E 2 anos e meio depois a gente estava casando. A Nicole escreveu aqui no Facebook que você falou uma coisa específica bem bacana para ela no casamento. Ela pediu para você contar. Não, aí... Pode contar, tanto faz. Porque foi uma coisa que marcou, assim, né? Eu sempre fui muito forte, muito decidida, muito posicionada. Então eu sempre brinquei que eu não podia casar com alguém muito frouxo, né? Porque não ia dar certo. Aí a gente tava nesse casamento conversando. Você não podia casar com alguém frouxo, senão não ia dar certo.
Entendi. Eu não estava entendendo. Eu falei, com quem que ela não queria casar? Ah, com alguém frouxo. Amém. Não dava pra casar com alguém assim, Com Devagar. certeza. devagar, mas assim, né? Porque não é... Aí, nesse dia do casamento, tava aquela bagunça com um monte de jovem, cada um ia fazer um programa e tal. E aí o Eric perguntou, e o que você vai fazer amanhã? Tipo assim, de programa? Eu falei, o pessoal vai em tal lugar. Ele, não, que eu quero ir onde tu for. Só que tinha sido realmente a primeira vez que ele tava falando comigo ao vivo. Primeira vez que ele falou comigo ao vivo, ele falou isso. Eu quero ir onde tu for. Por isso que ela esperou o pedido do Por isso que eu casamento esperei um ano, Então ele tinha dado algum sinal. Não, tinha. Mas e até por causa disso, eu fui aconselhada, calma, segura. Porque em pouco tempo Eric, eu tava você tá com algum fone ligado no Instagram também? Tô. Porque O pessoal não ouviu o que você tá falou. dando algum mau contato, o pessoal tá dizendo que não tá te ouvindo. Eu tiro da Gabriela, não tá prestando atenção. Espera aí. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos, vai. Não caiu no Instagram. Espera aí. Voltou o áudio aí, pessoal. Eu vou ter que tirar o volume aqui, só um minuto. Só tirar o volume para não dar problema. Não deu para ouvir. Repete. Todo mundo curioso. Estão ouvindo agora? Isso. Melhorou. Tá tranquilo. Eu só adoro essas histórias. Melhorou? Não, estão pedindo para falar o que você, Eric, falou no casamento. Ah, é isso mesmo. Tá certo. O casamento Eu falei isso. E a gente estava falando do seu casamento. Entendi. No meu casamento. Não, mas o que eu falei no meu casamento... Ele falou para ela. É isso eu mesmo. quero ir onde você for. Fala aí, bonitinho. Fala. Não, aí tava uma galera reunida, falando o que nós vamos fazer amanhã. E aí eu olhei para a Pri e falei, o que você vai fazer amanhã? Os jovens estão combinando de ir para tal lugar. Eu falei, eu quero ir onde você for. Aí ela ficou assim surpresa, porque a gente estava se conhecendo ali, né? A gente estava... Primeira vez que a gente estava se falando ao vivo. A primeira vez que a gente conversou foi assim. Ele decidido, né? Porque ela estava falando antes. Fala o que você falou antes, que você é uma mulher forte, você precisava de um homem forte do seu lado. Então aquilo me chamou a atenção, né? Que era uma pessoa decidida na vida, né? Glória a Deus. Aleluia. Eu estava decidido demais. Aí eu recebi o conselho de segurar. Calma, você está novo ainda, espera um pouquinho. Né? Sem se falar. Aí pedindo para dar uma segurada. E aí eu fiquei... Então, por isso teve um intervalo aí de uns 6 meses em que eu fui aconselhado a segurar um pouco... manter a amizade, só que meio superficial. Então a Pri não entendeu direito, deu uma complicação aí, mas depois no petisqueiro a gente resolveu isso. Agora uma pergunta. Vocês vieram já tinham sido discipulados, né, em muita coisa já tinha acontecido na vida dos dois, né, com relação ao Senhor. Então o casamento tem sido super fácil, né? 10 anos, mamão com açúcar, né? Conta aqui pra gente. Olha, é desafiador o casamento, mas também é uma benção. Eu lembro de uma coisa que eu falei no casamento que sempre me marcou muito. Eu queria constituir família, eu sabia que aquilo era bom, eu sabia que aquilo estava relacionado ao propósito eterno de Deus. Aleluia. E uma coisa que eu falei no casamento foi o texto de Isaías 53, que Isaías ele narra o momento ali crucial da morte de Jesus, mas com uma graça, porque foram quase 1000 anos antes, né, Exato. de acontecer, um profeta. Só que uma coisa que Isaías fala, que sempre me marcou muito, foi que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Amém. Então eu quis citar esse versículo no casamento, porque eu penso, eu emendei falando, olha, nós estamos nos casando hoje, porque nós queremos, juntos, fazer com que o sacrifício de Jesus valha a pena. Amém. Nossa vida é para isso. Então, nós tivemos confusões, eu já me arrependi com a Priscila já se arrependeu comigo. Amém. Impulsos, às vezes, de ira, fica nervoso, fica chateado, não concorda com tal coisa. Mas eu vejo assim, a bênção que é você constituir uma família, de Cristo é o fundamento. Aleluia. Eu não estou aqui procurando o meu interesse, e nem a Priscila procurando o interesse dela. Amém. Eu sou servo dela e ela é minha serva. Eu procuro, em primeiro lugar, o interesse dela, ela procura, em primeiro lugar, o meu interesse. Então, e antes de tudo, a gente quer o interesse de Deus, a gente quer a vontade de Cristo estabelecida aqui. Aleluia. Amém.
Então, isso é muito bom, você entender ali os papéis, o papel do marido, o papel da esposa, como que Deus estabeleceu tudo. O homem e a mulher são diferentes, mas são igualmente importantes, né? Que Deus fez. Então, a gente teve nossas... acho que dificuldades, né? Talvez tenha sido saída de Porto Alegre. Com certeza. Né? Hã? Eu não vi o que o Will falou. Sair de perto da família. Ah, família, igreja, costume. Tudo, né? Você troca de todas as autoridades, você mudou, né? Você saiu da autoridade do seu pai, você saiu da autoridade de igreja, você saiu de autoridade... Tudo muda. Sim. Eu tenho falo, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, com certeza. E o Rio é muito diferente do Sul, né? Muito, não, de característica, de tudo, né? Cultura, né? De tudo. É outra cultura. E eu acho que o Eric teve muita paciência comigo, assim, no início. Realmente... eu acho que quando a gente conhece o padrão e o que deve ser feito, por mais que você tenha dificuldade de fazê-lo, você sabe que tem que fazê-lo. Então, isso ajuda um pouco. Por outro lado, nem sempre as coisas, assim, é como se você soubesse que tem que fazer, mas às vezes você não consegue executar, né? Mesmo sabendo. Então, Eric teve muita paciência comigo, ouviu. Sempre foi meu melhor amigo, nunca escondi nada, assim, nunca. Tadinha dela. Eric, teu pai tá pedindo aqui pra você falar uma foto que teu pai tirou em 2004 da Priscila. Peraí que... o meu pai foi para Porto Alegre em 2004, ele foi para Porto Alegre. E ele foi sozinho, acho que tinha um retiro de pastores, alguma coisa assim. E aí ele viu a Priscila e chamou a atenção dele. Sério? Ela é alta. E aí ele falou, como é que eu vou mostrar uma foto dela com meu filho? Aí ele chamou o jovem, galera que vai para Cuípe aqui, junta aqui todo mundo, vamos tirar uma foto. Osias, tá espertinho, hein? Só que aí ele conseguiu essa foto, só que até hoje ele procura a tal da foto e não acha. Porque os discipuladores da Priscila lá, que é o Irlan e a Dori, que ficam contando a versão deles, porque eles não conheciam o meu pai, e disse que o meu pai chegou lá em Porto Alegre e estava num churrasco e falou, gente, mas aquela menina ali, ela é o número do meu filho, e já estava querendo arrumar alguma coisa, e eles... É o número do meu filho? Não como assim? Não, enfim. Eu sei, gostei. Ele foi sondar com os meus discipuladores. Não, mas acho que ele nem sabia. Ele nem sabia que eles eram. Eu sei que ele começou a falar, e os discipuladores dela, assim, desconfiados, protetores, e pensando assim, esse cara é do Rio. Esse carioca, né? Esse cara tá querendo arrumar com a nossa discípula aqui, a Priscila, tão querida lá em Porto Alegre. Que lindo. De um tempo... depois de um tempo, tudo encaminhou. Aí são as equipes abraçadas, assim, que... Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. E hoje? Hoje vocês estão com 10 anos de casado, 2 meninas lindas, saudáveis. Um novo desafio aí, né? Outro bebezinho, glória a Deus. Glória a Deus, a Lulu. A Lulu vai fazer 5 meses depois de amanhã? Ou sábado? Sábado vai fazer 5 É depois de amanhã. Não, é depois de amanhã. Não. Hoje é quarta. Dia primeiro. Dia primeiro. Dia primeiro ela faz 5 meses. A Isabela está com 4 anos. E hoje a gente quando veio para cá, a gente sempre veio com essa carga de querer servir, né, a igreja. E viemos morar aqui, Barra, Recreio, eu trabalho aqui. E a gente procurou vínculo com... a gente procurou vínculo com os irmãos. Então a gente reunia no grupo caseiro. Na época o Marcos e o Joilson ficavam no grupo caseiro aqui na Barra, e o grupo caseiro era na casa do Marcos. E aí o Marcos foi transferido no trabalho e ficou, e aí, onde é que vamos fazer? E a gente morava num apartamento pequenininho. Falei, vamos fazer lá em casa. E era engraçado porque a gente já botou quase 30 pessoas naquela sala de 20 metros quadrados. Que delícia. A gente tirava a mesa, desmontava a mesa para botar no quarto, as crianças ficavam num corredor minúsculo, mudava toda a disposição assim da sala, até que aí na época o Joilson
também começou a frutificar. O Jesus estava fazendo muito discípulo ali em Jacarepaguá, ele já morava em Jacarepaguá, então aí ficou o ponto focal lá em Jacarepaguá. E e depois, quando se converteu a Carminha, que é tão querida nossa, a avó Carminha da Isabela, a gente conseguiu um espaço maior porque ela trabalha ainda, né, numa escola, e tinha um espaço bom. Aí foi crescendo, o grupo foi crescendo, e hoje Deus abençoou a gente com uma casa, um espacinho um pouco melhor, e aí a gente consegue receber os irmãos aqui com mais facilidade, a gente abre aqui para receber os jovens, então a gente quer servir. Amém. A gente quer servir a igreja, a gente quer servir os irmãos, a gente quer receber os irmãos aqui. Às vezes tem casal, tem menina que vão se casar, quer conversar com a gente recebe no maior prazer. Amém. Pessoas que quando se convertem, querem ouvir Jesus, querem conhecer Jesus, eu sempre falo, olha, eu faço com prazer, eu perco o sono, eu durmo mais tarde, eu deixo de dormir se for o caso, porque você vai vendo o reino de Deus sendo Aleluia. espalhado aí pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Então a gente está aí, o nosso plano futuro é continuar servindo o Senhor. Amém. Para a gente aí, a gente quer estar sempre à disposição, ser aquele servo fiel que ele encontra e fala, não, Amém. posso contar com o Eric, Priscila, Isabela, Luísa. É na hora de dormir dela, né? Vocês estão percebendo? Tranquilo, olha aqui, todo mundo, tem um monte de mãe ali, todo mundo entende isso plenamente. Ela tá jogadinha. É a hora de eu dormir, gente. Vocês estão esticando minha hora de dormir. Que bom que ela já tá em rotina, né? Talvez se tiver que sair, não sei. Ela tá querendo participar aqui, mas está... Glória a Deus. Bem-aventurados que choram, Luísa. Isso aí. Serão consolados. Muito linda, as duas são lindas. Aqui, Eric, a gente costuma finalizar, né? Tem essa obra para todos nós, né? Essa obra de caiu o Instagram dele ali. Foi. Voltou. O Senhor tem essa obra de santificação para todos nós, né? De transformação, né? Amém. Sejamos a imagem do Filho dele, né? Que é o primogênito de muitos irmãos, né? Amém. É para todo mundo, não é uma obra da gente, a gente não consegue sozinho. É uma obra dele na gente. Amém. E com a ajuda da igreja que vai nos tocando, né? Que vai exortando, consolando. Então, assim, queria que você orasse por esse povo que está ouvindo isso, que está esperando alguma coisa acontecer como se a gente fosse fazer essa obra, né? Que essa palavra cai, né? Que é uma obra do Senhor, né? Eu costumo dizer que a gente só faz uma coisa, a gente faz escolher o Senhor. A outra coisa é Ele quem faz na gente, né? Mas o primeiro passo, escolher o Senhor, e tua. Amém. Amém, é verdade. Sossega, filho. Amém. Fica tranquilo. Amém. Senhor, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo tão bom, essa conversa aqui tão boa, agradável, onde a gente pode falar de Ti, lembrar como o Senhor nos alcançou, a Tua misericórdia infinita. Aleluia. E nós somos tão gratos a Ti, Pai, porque nós sabemos que todo bom fruto vem de Ti. Nós sabemos que o nosso casamento, a alegria do nosso casamento, ela vem de Ti. Aleluia. Amém, Senhor. Nós sabemos que não seríamos capazes de conduzir bem esse casamento sozinhos, né? Não seríamos capazes de conduzir a vida das nossas filhas sozinhos, mas o Senhor está sempre conosco, nos direcionando, nos ensinando, nos tornando santos, cada dia mais santos, Senhor. E isso eu falo tranquilo porque eu sei que é a Tua graça, Pai. Eu não fiz nada para merecer isso, nem a Priscila fez nada para merecer isso. O Senhor nos dá isso de graça. E eu quero, Pai, orar por aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. São tantas pessoas aqui, tem tantos colegas, o Willi também, nós temos tantos amigos que podem estar ouvindo, alguns que te conhecem e que podem ser animados e edificados com esse testemunho, outros que talvez ainda não te conheçam, que têm pensado. Eu quero orar, Senhor, para que o Espírito Santo venha quebrantando o coração deles, né, gerando sede, interesse, para que eles possam estar te buscando, Senhor. Porque a Bíblia fala que a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo
enviaste. Amém. Então, a vida eterna, Pai, consiste em te conhecer, ela está em ti. O Senhor é a verdade, o caminho, a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade. Verdade, Jesus. Que queremos orar por essas pessoas que estão nos ouvindo, para que Amém. conhecer, andar nesse caminho, andar nessa verdade, ter esse gozo, essa alegria, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, viu, gente? Muito obrigada, viu? Obrigada por abrir a vida, por expor, né? Por receber. Filha. Foi uma alegria que estar aqui com vocês. O legal fica gravado, você pode mandar isso para todo mundo, assim. Tá. Né? Oi, não vi, cara, se cortou. Muito bom ter a história do Senhor na nossa vida. Amém. É uma alegria. A gente mais um pouquinho melhor ainda. E hoje com fundo sonoro todo especial. Todo. Tá vendo que a gente consegue fazer live aqui com a neném de 5 meses. Daqui a pouco vocês vão estar com o Matheus aí. Como é que você quer ver? Exatamente. Chega agora em setembro. Amém. Deus abençoe a vida dele. Amém. Em nome de Jesus, que ele venha cheio de saúde. Amém. Em nome de Jesus, Deus abençoe a casa de vocês. Que seja as pessoas que querem conhecer o Senhor. A glória de Cristo se reflita não só na vida de vocês dois, mas na vida dos filhos de vocês. Amém. Todos santos, agradando o coração de Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amamos vocês. Amém. Vamos, assim que acabar esse negócio, a gente encontra. Beijo. Vamos sim. Eu vou visitar o Matheus aí com a Pri. Isso. E traz carro. Não precisa trazer o que tem aqui. Tá bem pra caramba. Obrigada, tá, gente?